Boa noite, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vamos para a nossa aula em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha, Senhor, reinar sobre nós, que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Pai, pedimos, Pai, que o Senhor reine sobre cada minuto dessa aula. Que o Senhor toque os corações, que o Senhor modifique a estrutura, Pai, do pensamento, modifique a mente, Senhor, de cada um que ouvir essa aula, em nome de Jesus. Pai, afasta de nós tudo que não é do Senhor, tudo que é mundanismo, todo tipo de fortaleza da alma, em nome de Jesus, que caia por terra, e que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, antes, mais uma vez, antes de entrarmos na igreja de Sardes, que significa remanescentes, que nós até falamos na nossa aula anterior, eu queria falar sobre algumas outras coisas. Na realidade, duas coisas. Eu queria, primeiramente, declarar a minha dependência e a minha grande dívida com grandes homens de Deus que são suporte na minha vida, E dizer para os irmãos que tudo que eu estou dizendo, tudo que nós falamos nessas aulas e lutamos para viver, tudo isso já foi escrito, tudo isso já foi dito, tudo isso está explicado de forma muito melhor nos escritos de irmãos como Hermann Hidemos, como Agostinho, como Otmani, Christian Shen, Dino Ia Francesco, Romeu Bornelli, Dana Congdon, enfim, eu queria dizer isso porque às vezes algumas pessoas acreditam que, ou possam pensar, que essas coisas que a gente estuda, que sai da minha cabeça, e tal, mas não é. Existe uma dívida e tudo que eu tento explicar para os irmãos aqui está muito melhor explicado no escrito desses irmãos e de muitos outros que o Senhor tem usado para me orientar, para me sustentar e direcionar. Então essa é uma coisa. E antes de nós falarmos sobre Sardes, eu acho muito importante nós falarmos um pouco sobre culpa. Nós temos falado sempre que nós estamos diante de Deus, que nós fazemos parte da igreja e que a igreja é esse grande depósito que Deus deixou para nós. Na igreja está esse grande depósito que Deus deixou para nós, que é a vida e obra do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, a culpa, Eu queria falar um pouco sobre a culpa estrutural. Porque existem dois tipos de culpa. Existe uma culpa que é aquela que deriva de ações que nós cometemos, erros isolados que nós cometemos, mas existe uma culpa estrutural, uma culpa interna que nos levará a vivermos de forma inapropriada e termos uma mente reprovada, temos atitudes reprovadas para nós mesmos.
de forma que a nossa vida, ao final, não terá valido a pena. Como a Clarissa gosta de dizer, nós temos uma função nessa terra, que é conter Deus, que é expressarmos a glória de Deus. Se nós decidirmos negar a beleza, a grandeza desse depósito que há na igreja e vivermos conforme as nossas próprias colocações, as nossas próprias, nos estribarmos segundo o nosso próprio entendimento, nós vamos perder isso, nós vamos perder esse grande depósito e isso nos tornará culpáveis. Nós falamos anteriormente sobre o sangue de Cristo, que é o fundamento no qual nós vivemos. E o sangue de Cristo, primeiramente, ele serve para Deus. Então, Deus, quando olha para nós, ele vê o seu próprio Filho, ele vê o sangue do seu Filho. E isso nos dá a capacidade de estarmos diante dele e de sermos chamados filhos de Deus. Diante de tamanha bênção, diante de tamanho depósito, cabe a nós agora vivermos segundo esse depósito que foi dado a nós. Foi dado a nós. A única forma de nós conseguirmos viver uma vida sóbria, tanto diante de Deus, né, como secularmente falando, é se nós estivermos cobertos pelo sangue de Cristo, que nos dá a condição de, a partir de estarmos cobertos pelo sangue de Cristo, nós temos a condição de desfrutar desse grande depósito e, a partir daí, podermos funcionar. A partir de uma coisa que nos foi dada, um dom que nos foi dado, nós temos a condição de funcionarmos e sermos alguém, sermos algo precioso para Deus e algo precioso para os homens. Bom, todas as vezes que nós decidirmos, todas as vezes que nós nos permitirmos estar abaixo do que Deus tem para nós, isso gerará uma culpa estrutural. Lembre-se, irmãos, ou guardem isso. Subir na vida é muito mais fácil do que ser alguém na vida. Para que eu suba na vida, é necessário apenas que eu me adeque ao máximo à parte majoritária da sociedade e que eu me entregue a essa forma de pensar. Então, com isso, eu vou subindo na vida. Então, na verdade, o subir na vida, muitas vezes, não está validado pelo o quanto você é bom ou o quanto você tem personalidade, mas está validado muitas vezes pelo quanto você se anula e entra em esquemas. Quando eu digo esquemas, eu não estou falando de coisas erradas, eu estou falando de esquemas no sentido esquemas mundanos. Formas de pensar, formas de ser, formas de agir. Já ser alguém na vida caracteriza uma personalidade, caracteriza você ser uma pessoa. Você ser um indivíduo e não uma massa no meio das pessoas. As pessoas olham para você, olham para nós,
e não vem diferença alguma, nós somos apenas uma massa de manobra, uma massa ali naquele meio. E o Senhor não tem isso para nós. O Senhor quer que sejamos indivíduos, o Senhor quer que reflitamos o caráter e a vida de Deus. Então, mais uma vez, todas as vezes que os irmãos se permitirem estar abaixo do que Deus quer para os irmãos, isso necessariamente levará os irmãos a uma culpa estrutural, que poderá se manifestar em o que eu vou chamar de culpinhas. Que aí eu estou dizendo sobre a culpa, que nós muitas vezes podemos carregar, de atos isolados. Vamos avançando em nome de Jesus. Então, para sabermos se nós temos essa culpa estrutural, eu vou falar algumas coisas aqui. Aliás, antes disso, vamos ler, por favor, abram, por favor, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Preste bastante atenção. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que, em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e mornemente em relação a vós. Então, eu vou ler mais uma vez. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e mornemente em relação a vós. Esse mornemente aí é sobretudo. Bom, o texto é autoexplicativo. A nossa glória é essa. Se nós queremos ser gloriosos, nós precisamos ser fiéis à nossa consciência. Por quê? Se você se deparou com a luz de alguma forma e você não é fiel, você não pode ter o testemunho da sua própria consciência com respeito às suas ações, caracteriza que você é culpado. E essa é uma culpa estrutural. Essa não é uma culpinha, né? Como eu estou colocando. Vamos ler um outro texto aqui. Atos, capítulo 24, verso 16. Atos, capítulo 24, verso 16. Por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens. Irmãos, textos sobre consciência é o que nós mais vamos encontrar na palavra de Deus. O Senhor Deus vai dizer para que devemos andar segundo aquilo que nós já conquistamos, segundo aquilo que nós já vimos, segundo aquilo que o Senhor já nos trouxe à luz, nos trouxe à consciência. Nós não podemos negar isso. Tá. Como que essa culpa estrutural se manifesta nas nossas vidas? Primeiramente, nós temos dificuldades em nos relacionarmos com pessoas que, mesmo sem dizer nada, nos manifesta a nossa culpa, vamos colocar assim.
Se manifesta primeiramente em uma dificuldade em nos relacionarmos com pessoas que, mesmo sem dizer nada, deixam patente a nossa falha, a nossa culpa. Não é uma culpa de um tipo de pensamento, mas é uma culpa estrutural. Outro ponto é, nós buscamos, observe como a culpa se manifesta, essa culpa estrutural. Nós buscamos encontrar pessoas que compartilhem dos nossos desejos e dos nossos valores. Porque dessa forma nós amenizamos a nossa culpa. Porque assim nós vamos lidar sempre com pessoas que têm o mesmo tipo de desejo, o mesmo tipo de valor. Então observe, irmãos, você tem dificuldades em lidar com pessoas que, por causa de Cristo, que vivem uma vida piedosa, porque isso te expõe de alguma forma? Saiba, isso não é uma culpa estruturada no mero pensamento seu, em um mero errinho. Não é o errinho. É um problema estrutural. Então, exemplo. Quando você se relaciona com uma pessoa, no tocante ao dinheiro, por exemplo, você se relaciona com uma pessoa a qual o dinheiro não é um fim para ela. Se o dinheiro não é um fim para ela, e para você é um fim, você se sentirá exposto por aquela pessoa que está diante de você. Então você vai tentar fugir de alguma forma, você vai se sentir mal diante daquela situação. E para amenizar isso, você vai procurar pessoas que tenham o mesmo valor que você. E aí você vai se sentir bem. Percebe que é um problema estrutural? Mesmo que ninguém esteja dizendo nada, mesmo que o assunto não apareça, muitas vezes nós temos problemas em nos relacionar com pessoas assim. Pessoas de Deus. Porque isso ressalta a nossa culpa, essa culpa estrutural. Se o assunto aparecer, aí pronto, aí é que a culpa fica evidente mesmo, né? Bom, então falei duas coisas. Evitar contato com quem, mesmo sem dizer nada, descobre a nossa culpa, torna patente a nossa culpa. Outro, encontrar pessoas que compartilhem dos nossos desejos e valores. Então você se encontra com as pessoas, você conversa, e você coloca as coisas, coloca as situações da sua vida. E essas pessoas, por serem parecidas com você, amenizam a culpa. Não percamos de foco aquela questão de sermos alguém na vida, sermos um indivíduo, como Deus quer que sejamos. Filho de Deus, que reflete o caráter de Deus. Não perca isso de mente, de foco. Nós buscamos ser corroborados nas nossas atitudes. Nós buscamos um apoio nas nossas atitudes. Mas, na verdade, nós sabemos que nós somos culpáveis, porque nós abandonamos a vida de Deus, abandonamos o que Deus propôs para o ser humano, para vivermos de uma determinada forma que Deus não quer, para vivermos, muito provavelmente, um mundanismo que vai nos fazer crescer na vida. E isso é muito sério. Então nós vamos buscar subterfúgios para fugirmos disso.
Irmãos, e nós não devemos, estou apontando algumas coisas para que os irmãos se observem. Bom, 4. Nós nos enchemos de argumentos que legitimam as nossas ações, o que a Bíblia vai chamar de fortalezas da alma. Você o tempo todo vai tentar legitimar suas ações. Não, eu faço isso por causa disso, eu faço isso por causa daquilo. Mas dentro de você, na sua consciência, já está aniquilado. Aquilo você está convicto que aquilo não funciona, que Deus não tem aquilo para você e que você está negando o que Deus propôs para você, a fonte, o fardo suave e leve de Deus. Você está negando tudo isso para viver uma coisa que Deus não quer para os seus. Então você busca formas de legitimar, todo o tempo, legitimar. Isso é muito sério, irmãos. Devemos tomar muito cuidado. Devemos abrir mão de cada um desses pontos aqui e reconhecermos as nossas falhas e tomarmos o jugo de Jesus, que é suave, que é leve, e colocarmos sobre nós. Olha só. Lutamos para desmerecer o direcionamento da vida de outros. Primeiro para nós mesmos e depois para os outros. Bom, tem um irmão uma família que cuida, uma família que tem uma estrutura conforme a palavra de Deus diz que tem que ser. E eles vivem mais ou menos daquela forma, como Deus tem que ser, como Deus diz que tem que ser. Eu que estou de fora, olho aquela situação e busco desmerecer aquele formato e, primeiramente, para mim mesmo. Desmerecer. Então, eu preciso construir fortalezas para amenizar a minha culpa. E como que eu faço isso? Desmerecendo o modelo de vida do outro. Né? Por que você lê tanto a Bíblia? Nossa, para você tudo é Deus. Desde essas coisas até coisas maiores, irmãos. Primeiramente para você. Depois, geralmente, nós não conseguimos guardar isso para nós mesmos. E nós precisamos, para amenizar a nossa culpa, desmerecer também para outras pessoas. Então você vai se aproximar daquelas pessoas que inicialmente você tem um contato maior, você tem maior afinidade em diminuição de culpa, para que você possa desmerecer o posicionamento de fulano, de ciclano, do irmão da direita, do irmão da esquerda. Só porque, irmãos, aí, nesse nível, não nesse nível, tudo que nós estamos falando, se nós estamos enquadrados nisso aqui, nós estamos, irmãos, amando mais as trevas do que a luz. Porque nós ficamos nas trevas e nos posicionamos a nos defender dentro dessas trevas. Por causa dessa culpa estrutural. Muitas vezes nós amenizamos, observe, muitas vezes nós amenizamos essa grande culpa estrutural que há em nós, confessando culpinhas. É uma forma de manifestação dessa culpa estrutural. Exemplo. Eu esqueço o aniversário de casamento. Aí passa um ano, passa 2, passa 3. E aí eu fico chateado por esquecer a data o aniversário do casamento. Essa culpinha
ela nega ou ela se apresenta para nós de forma que ela camufla, lembrando que eu estou dando um exemplo, tá? Essa culpinha, ela pode camuflar o fato de que eu simplesmente não amo a minha esposa. Por isso eu não lembro. E essa culpinha setorizada, ela é o reflexo, na verdade, de uma coisa estrutural, que é o meu egoísmo. Na verdade, eu não me importo com a minha esposa. Nossa, eu fico tão triste de ter que agir assim com meu filho, ter que agir assado com meu filho. Pense bem, porque pode ser que essa culpinha seja uma manifestação de uma camuflagem de uma culpa estrutural que existe, que pode existir em nós. Então, essa questão é muito, muito séria. Nós não podemos abandonar o que Deus colocou. Porque se abandonarmos, nós vamos nos camuflar de todas as formas. Vamos continuando aqui. Então, isso vai gerar também inveja. Porque para amenizar a nossa culpa, nós torcemos para que o outro dê errado. Não é cobiça. Cobiça é quando você quer o que o outro tem. Inveja é quando você quer que o outro se destrua. Para que você valide o seu conceito, para que você valide a sua convicção, legitime as suas ações, você espera e você torce. Irmãos, isso é muito sério. Você torce para que o outro se destrua. E torcendo para que o outro se destrua, você continua a negar essa culpa estrutural que pode existir dentro de você e o diabo vai tomar conta da sua vida, porque com todo esse desenvolvimento dessa culpa aqui, você está perdido, você já não é mais você mesmo, você não é guiado por você mesmo, nem pelo Espírito de Deus, você é guiado pela sua própria culpa e a necessidade de camuflá-la e se esconder da sua própria culpa. Irmãos, isso é muito sério. Por isso nós estamos falando sobre o que é a igreja e o quanto é necessário que nós bebamos do que Cristo é. Que nós possamos tomar o jugo de Cristo e colocar sobre nós. Ou nós entraremos inevitavelmente nisso que eu estou dizendo aqui agora. Nessa culpa estrutural que se manifesta de tantas formas, de muitas e muitas e muitas formas. Por quê? Porque nós decidimos viver abaixo do que Deus tem para nós. Decidindo viver abaixo do que Deus tem para nós, tendo luz, tendo clareza do que Deus tem para nós, nós negamos e amamos mais as trevas do que a luz. Amando mais as trevas, culpa. E aí vai desenvolver toda uma coisa no nosso caráter que será absolutamente destrutivo. Licença. Com isso também, nós iremos para uma competição. A jactância. Eu quero ser melhor do que fulano, eu quero crescer mais, eu quero que os meus filhos sejam melhores, mas não com um posicionamento positivo diante de Deus. Desculpe. Um posicionamento positivo diante de Deus, mas com sentimentos de culpa, sentimentos de inveja, sentimentos totalmente fora do que Deus diz.
Eu queria que os irmãos tivessem muita atenção no que eu vou falar agora, porque é muito, muito importante. A partir do momento em que as coisas chegam a esse ponto, chegam a isso aqui que nós estamos falando, onde você nega a própria realidade das coisas, você nega o próprio depósito que Cristo colocou, os direcionamentos de Deus, você pega a palavra de Deus e lança para trás e começa e se enche de culpa e fica cheio de tentativas de amenizar essa culpa. Tudo o que eu disse aqui será incorporado na sua personalidade. Então, agora, nós já não estamos lidando mais com uma ideia que você tem, uma ideia pontual. Exemplo. Eu não dou muita atenção para os meus filhos. Vamos supor isso. Eu não dou atenção para os meus filhos. Então vem alguém conversar comigo e fala: Cássio, olha, você precisa dar um pouco mais de atenção para os seus filhos, porque a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. E a pessoa muitas vezes acredita que o problema que existe em mim é um problema isolado. É um problema de uma ideia equivocada que eu tenho. Uma ideia, ou seja, ele não está cuidando bem dos filhos, mas esse é apenas um pontinho, é uma ideiazinha que ele está agindo de forma errada. A pessoa acredita nisso, mas ela não sabe que essa é um dos pequenos fragmentos que compõem a minha personalidade, compõem a minha pessoa. Então, por isso é tão difícil você lidar com uma pessoa a qual a sua personalidade foi construída nesse formato. Porque você não está lidando com uma ideia equivocada que a pessoa tem. Você está lidando com a estrutura da personalidade dessa pessoa. O que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, as pessoas que estão nessas condições, elas não podem trazer essa culpa estrutural à sua consciência. Porque se ela trouxer essa culpa estrutural para a sua consciência, isso significa que ela deveria mudar a sua vida totalmente. Fazer um giro, uma conversão de 180 graus. Ela está vindo para lá, ela faz uma conversão e começa a vir para cá. Por quê? Como foi que isso começou? Começou com pessoas, com os irmãos, negando a própria realidade, negando esse depósito que Cristo deixou. Você nega esse depósito e você se sente culpado. E você começa a se camuflar. E você começa a levantar estruturas no pensamento para validar o seu modelo de vida. E você começa a derrubar o modelo de vida do outro. E depois você começa a querer a destruição do modelo de vida do outro. Dos irmãos que estão bebendo dessa fonte, que estão ficando em Deus. E aí, irmãos, você estará em um lugar terrível. Por quê? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, isso se tornou a sua personalidade. E isso refletirá a negação do depósito de Cristo, do que Deus mandou fazer, do jugo suave e leve do Senhor, para nós, nos levará
a que essa culpa se expresse no nosso casamento. Nós vamos nos camuflar e vamos trabalhar para termos essa culpa amenizada. Todos os nossos relacionamentos, porque agora eu não gosto de me relacionar com o Zezinho. Por quê? Porque o Zezinho tem um modelo de vida tal, mas eu não. Então, agora essa estrutura da culpa me faz não querer me relacionar com o Zezinho, mas com o Joaquinzinho, porque o Joaquinzinho pensa igual a mim. Então, todos os seus relacionamentos agora estão corrompidos pela culpa estrutural. A sua forma de ganhar dinheiro, de comprar carro, de comprar casa, de vestir roupa, de comer, de se alimentar, está contaminado pela culpa, porque agora você está sempre pensando em alguém e tendo sentimentos jactanciosos, pensamentos de divisão, pensamentos de inveja. A forma que você anda na rua. Gente, então assim, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos com respeito a isso. Toda a vida, a personalidade completa da pessoa está estruturada em cima de uma culpa. Irmãos, se você está numa situação dessa, se você percebe que a sua personalidade está comida pela culpa e tudo o que você faz está relacionado a essa culpa estrutural, em nome de Jesus, saiba, o Senhor te ama e saiba, o Senhor tem todo o poder para isso, para limpar seu coração, para limpar sua mente de tudo isso. Basta retroceder, mas, como eu disse anteriormente, é necessário que nós nos convertamos, que nós, 180 graus, pegar de volta e tomarmos a cruz de Cristo, e tomarmos a nossa cruz, aliás, e em nome de Jesus, sermos limpos. Irmãos, em nome de Jesus, que nós nos convertamos, que nós não deixemos de lado esse grande poço, essa profundidade que é o Espírito de Deus em nós. Sabe, irmãos, viver culpado é muito ruim. Viver tentando amenizar as suas culpas. Como nós já falamos anteriormente, o sangue de Cristo nos limpou totalmente de tudo isso. Nós não precisamos disso. Mas muitas vezes nós buscamos isso para nós. Então, em nome de Jesus, esse é mais um aspecto da vida da igreja que nós precisamos ter muito cuidado e nos vigiarmos, porque a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Irmãos, não aceite nem um centavo, nem um milímetro a menos do que o que Deus propôs para você. Sabe, Deus tem o melhor para nós. Então, em nome de Jesus, que nós reconheçamos as nossas falhas, que nós nos coloquemos diante de Deus e que nós nos entreguemos a Cristo para que Ele possa limpar o nosso coração. Irmãos, muito obrigado. Ótima noite. Se houverem dúvidas, manda para a gente, por favor. Coloca aí no comentário ou manda no WhatsApp. Talvez soe um pouco complicado o assunto, mas é necessário para que a gente cresça, para que a gente avance no Senhor. Muito obrigado, ótima noite, fiquem com Deus. Amém.